Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, na professora Ana Paula, né, de História, vamos para mais uma aulinha aqui. Hoje eu vou tentar ser bem breve, bem mais rápido mesmo, mas eu resolvi gravar porque eu vou falar de 2 conteúdos só. Vou tentar fazer isso no máximo 13 minutos, que é uma coisa assim excepcional. Então, vamos lá. Vamos falar do período entre guerras, que é o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é uma ditadura. Então, uma ditadura é um governo que não é democrático. O que significa isso, não ser democrático? A democracia, as pessoas elegem os seus representantes. Na democracia, tem de haver, né? Ou pelo menos tem que valorizar a liberdade de expressão. Os jornais têm que ter liberdade de expressão para noticiar, para divulgar, para denunciar o que acontece na sociedade. As pessoas têm direito, como eu falei, de escolher os seus representantes. As pessoas têm direito de se manifestar com protestos, com manifestações, né? Então, numa ditadura, não há essa possibilidade. O governo é centralizado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Seja essa ditadura, mas é uma ditadura comunista, seja ela comunista, seja ela militar, seja ela civil, não militar, seja ela capitalista, seja ela, né, o que for. Todas as ditaduras, elas têm as mesmas características, que é a centralização do poder na mão de uma pessoa só. E essa pessoa governa com todos os poderes, ou seja, ninguém para aí. E aí, qual que é a tendência do ditador? É controlar os meios de comunicação, censurar os meios de comunicação, impedir que as pessoas tenham acesso às notícias, ao que está acontecendo, né? Economicamente, socialmente, politicamente, dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. Persegue quem é contra, quem faz crítica ao governo, mas não é só uma perseguição boba, não. É perseguição de prisão, mandar para campos de concentração, ou morte mesmo, fuzilamento. Então, não há uma liberdade de expressão durante uma ditadura. Então, vamos falar hoje do surgimento do nazismo e do fascismo. Então, são regimes políticos ditatoriais, autoritários, chamados totalitários, né? Então, são regimes políticos ditadores. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Então, o período entre guerras é um período bastante conturbado. Os Estados Unidos saem muito bem após a Primeira Guerra Mundial, né? Enquanto a Europa saiu destruída, aí os Estados Unidos saiu como potência. E aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos vão produzir muito e começam a vender os seus produtos. Só que a Europa se reorganiza, a Europa começa a produzir também, começa a concorrer com os Estados Unidos, e os Estados Unidos continuam com a mesma produção. Então, no tempo de prosperidade, ele entra numa crise econômica, né? Porque, chamada de crise de superprodução, produz muito, não tem para quem vender. Há uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né? Por causa disso, as indústrias já não valorizam os produtos, né? Comercializados na bolsa já não valiam o que deveriam valer. E aí queima uma quebra, né, da bolsa, e aí escancara, na verdade, essa crise, né, econômica nos Estados Unidos. E essa crise, ela começa nos Estados Unidos, depois ela se espalha pelo mundo, até no Brasil. O Brasil, nessa época, vendia café para os Estados Unidos. Então, essa crise chega aqui, porque os Estados Unidos, com crise, deixam de comprar o nosso café, que era um dos maiores compradores. Então, a crise também chega aqui. E ela chega na Europa, que estava começando a se erguer da guerra. Então, os países que estavam começando a se erguer da guerra, pessoal, começaram a sentir ali a crise econômica que veio dos Estados Unidos, que se espalham pelo mundo. E aí, de regimes democráticos que existiam na Europa, principalmente, vamos falar da Alemanha e da Itália, principalmente, começaram, então, a população a defender regimes totalitários, esses regimes autoritários para solucionar a crise econômica. E aí que a população começa, então, a dar condição para a subida no poder desses regimes totalitários. Então a questão da Grande Depressão, que é essa crise nos Estados Unidos que se espalha, e aí essa crise vai favorecer o surgimento do fascismo e do nazismo, né? Então, milhares de pessoas perdendo seus empregos, sem esperança, e aí já começa a duvidar dos regimes liberais, dos regimes democráticos, e dá vazão para regimes autoritários que propunham uma solução mágica e rápida para solucionar
a questão da economia, da crise econômica. E aí vamos falar do fascismo, que é um regime totalitário que surgiu na Itália. Então, esse regime ele foi apoiado por empresários, gente que tinha dinheiro, né, que estava, né, sofrendo com a crise, por ex-militares, ex-combatentes, desempregados, pequenos camponeses e até marginais, porque as ideias eram extremamente violentas, até marginais, pessoas que tinham índoles, né, não muito boa também, começaram a apoiar o fascismo. Então, quem é o líder do fascismo? O Benito Mussolini, ele que cria o Partido Fascista. O Benito era de esquerda, né? Ele lutava, participava de sindicatos, ele foi um combatente da Primeira Guerra Mundial, mas quando ele volta da Primeira, que ele funda o Partido Fascista, ele se torna um líder extremamente autoritário e ditador. E aí, ele era chamado de Duce, chefe, né? E ele implantou uma brutal ditadura na Itália. Ele vai utilizar isso. Olha, nós entramos na guerra, prometeram ganhos na Primeira Guerra Mundial, prometeram ganhos territoriais para a gente, nós não recebemos isso. Então, pronto, né? Vamos aí chutar o balde com o mundo, né? Então, acabou com todos os partidos de oposição e fechou os jornais, mandou prender jornalistas, criou uma política secreta obra que perseguia, prendia e assassinava adversários políticos. Para combater os efeitos da Grande Depressão, o Estado fascista interveio na economia, favorecendo os grandes bancos e empresas. Melhorou, de certa forma, a economia na Itália, mas à custa do massacre aos trabalhadores, né? Então, os sindicatos os trabalhadores tiveram que enfrentar baixos salários e também, né, alguns desempregos. E o fascismo tinha como característica que o indivíduo está subordinado às necessidades do Estado. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quem manda é o Estado. O indivíduo, ele entrega a sua autonomia, ele entrega a sua liberdade, ele entrega os seus direitos ao Estado. Isso é uma ditadura. Então, a liberdade do indivíduo se restringe. Ele dizia que tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Vocês estão entendendo? Tudo no Estado. E quem era o Estado era ele. Nada contra o Estado. Quem era o Estado era ele. E nada fora do Estado. Então, tudo tem que ter a vontade dele, o desejo dele e aí daqueles que fossem contra. Então, era um nacionalismo extremado, juntamente com o militarismo, né? E os princípios eram acreditar, obedecer e combater. O nazismo surge na Alemanha com a crise de 29, o Partido Nazista já existia na Alemanha, né? Só que o Partido Nazista, ele não teve adesão durante o período de prosperidade, né? Então, o Hitler, em 1919, ele se filia ao Partido Nazista. Hitler começa a criar um discurso de que os políticos liberais eram culpados pela derrota na Alemanha na Primeira Guerra e pelas condições humilhantes. Lembra lá do Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra, como é que a Alemanha saiu? Não foi humilhada, né? Perdeu territórios, teve que pagar indenização, não podia ter poderio bélico, né? Reduzir seu poderio militar. Então, o Hitler dizia que a Alemanha estava entregue aos pontapés do resto do mundo. Então, com esse discurso, ele vai se tornar o líder, né, de um simples integrante do Partido Nazista, ele chega à liderança do Partido Nazista. O Partido Nazista criou a Tropa de Assalto, que é a SA, encarregada de desaparecer com os adversários políticos, podendo prender e executar suspeitos de deslealdade ao governo nazista. Hitler, em 1923, ele tenta tomar o poder, tenta dar um golpe, mas ainda a Alemanha não tinha espaço para esses partidos autoritários, né? Então, ele foi preso e na cadeia ele escreve um livro chamado Mein Kampf, que quer dizer o quê? Ali ele vai colocar todas as ideias dele, né? Que ele vai colocar em prática quando ele assume o poder mesmo na Alemanha, que são os princípios do nazismo. E quais são esses princípios do nazismo? Superioridade da raça ariana. Então, o Hitler vai dizer superioridade da raça ariana. Hitler vai dizer o seguinte, gente, que os alemães eram a raça superior. Então, a raça pura, a raça ariana. E aí, todas as outras
todas as outras raças, vamos colocar entre aspas, era inferior. Então, ele dizia que todo o sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças do nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores. Então, essa ideia de trabalhar com a educação. Então, a educação também ela pode ser libertadora, como ela pode, né? Então, essa ideia de colocar na cabeça do povo que os alemães eram superiores e que todos os outros povos eram inferiores. E com essa ideia de superioridade, que era uma ideia racista, os nazis justificavam o seu ódio aos judeus. Os judeus eram um povo que viviam, tinha muitos judeus na Europa, nessa época, na Alemanha, e por terem característica até física, né, diferente dos alemães, mas eram alemães, né, mas por serem judeus, eles vão ser perseguidos pelos nazistas, dizendo que eles eram impuros por não fazerem parte dessa raça superior, que é a raça alemã. Então, eles foram perseguidos, suas propriedades foram confiscadas, foram roubadas pelo Partido Alemão, pelos nazistas, seus direitos suspensos, e eles foram também enviados para campos de concentração, né? Para campos de concentração. Pessoas também que eram contra o regime nazista vão ser perseguidos, seja em diferentes setores. Pessoas com deficiência física também eram mandadas para campos de concentração. O que eram esses campos? Eram locais uma espécie de prisão, em que as pessoas eram obrigadas ao trabalho forçado, trabalho escravo, e com a Segunda Guerra Mundial, quando, né, ele começa a dominar outros povos, começa a encher demais esses campos, ele começa a exterminar, né, a matar as pessoas. Então, a submissão, defendia também a submissão do indivíduo à autoridade do Estado. Ele era o Führer, né? Ele era o chefe, ele era o guia, né? Ele que mandava. E ele vai também defender outra característica, que é a necessidade de um espaço vital, ou seja, a Alemanha precisava ampliar. A Alemanha era a mãe, né, da civilização, então ela devia ampliar o seu território quando ela começa a Segunda Guerra Mundial. E aí, aqui tem algumas imagens dos campos de concentração, né? Então, geralmente, as pessoas eram mortas em câmaras de gás, cremadas e jogadas em valas coletivas, né? Então, aqui, dormiam muito mal, pegavam doenças, então, e trabalhavam, né? Os que não morriam trabalhavam forçadamente como escravos. Outra aqui, as crianças, bebês, velhos, deficientes, quando chegavam nos campos de concentração já eram mortos, não tinha nem chance, porque eles não serviam para trabalhar, né? Então, eram mandados para campos de concentração. Certo? Então, tá bom. Próximo vídeo, Segunda Guerra Mundial.